Olá, está começando mais um UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. Estudante de graduação da UFSCar é o primeiro brasileiro premiado no Congresso da Associação Internacional de Ergonomia em Florença, na Itália. A gente fica muito feliz de poder levar o nome da UFSCar para lá fora. Parceria entre o UFSCar e a Embrapa viabiliza o desenvolvimento de um hidrogel que traz vários benefícios para a agricultura. No processo de produção dele, a gente consegue usar materiais de fonte renovável e também materiais de menor custo. Estudantes da UFSCar se preparam para a competição de aeronaves guiadas via rádio. Um dos desafios é o transporte de cargas. Todo avião é projetado com a ideia de você levar a maior carga possível, tendo sempre o avião mais leve possível. O UFSCar Notícia está no ar. O primeiro brasileiro e também primeiro estudante de graduação a receber uma premiação durante o Congresso da Associação Internacional de Ergonomia é da UFSCar. Você vai conhecer agora o trabalho que teve destaque internacional. Uma premiação que acontece a cada 3 anos no Congresso da Associação Internacional de Ergonomia. Essa é uma premiação que ela chama KU Smith Student Award. Ela é nomeada com base no nome de um dos precursores da ergonomia dos Estados Unidos. Em geral, até então, só estudantes de doutorado e mestrado tinham recebido essa premiação, e são geralmente de universidades bem famosas e bem importantes ao redor do mundo. Então é a primeira vez que um graduando recebe essa premiação e é a primeira vez também que um brasileiro recebe essa premiação. E esse brasileiro é ele, Esdras de Brito, cursa Engenharia de Produção na UFSCar. Ao receber a premiação em Florença, na Itália, fez uma apresentação sobre o artigo que publicou. Pelo nível da plateia e as pessoas que compunham o comitê de seleção do prêmio são pesquisadores na nossa área que são extremamente importantes e referências mundiais mesmo, e eles estavam ali do lado, avaliando, acompanhando a apresentação, então sempre fica com receio, tenta falar as coisas direitinho e com medo de estourar o tempo. O artigo se baseou nos estudos que usaram uma ferramenta de simulação para análise ergonômica, design e educação. As ferramentas são chamadas de Game Engines, elas são geralmente utilizadas para criar jogos digitais. Recentemente a gente tentou fazer uma análise mais sistemática das funcionalidades que essas Game Engines, que essas plataformas de criação de jogos têm, que podem ser utilizadas em projetos de engenharia e para análise e projeto de situações de trabalho nesse contexto da ergonomia. Daniel Bratz, professor e orientador de estudo, conta qual foi a inovação do trabalho. Mostrar, de uma maneira clara que essa tecnologia, da Game Engine, ela tem um potencial real para análise e projeto de situações de trabalho. Então, a gente já sabia isso, mas faltava um estudo mais sistemático, mais científico para demonstrar isso. Os dados foram baseados numa situação de trabalho real. Eu trabalhei como consultor em uma indústria de processo contínuo durante 5 anos, e durante esse tempo a gente participou de análises e projetos de diferentes ambientes, e a partir dessa experiência, quando eu comecei a dar aula aqui na UFSCar, eu quis trazer para os alunos um pouco dessa experiência e pedindo para eles, falar, olha, o que vocês fariam nessa situação? Como que vocês lidariam com essa situação, com esse problema? E eu percebi um engajamento muito grande deles na tentativa de solucionar o problema. Com as informações reais, foram criados cenários 3D e voluntários conseguiram identificar 9 dos 14 problemas do ambiente virtual, sendo que alguns são mais complicados de perceber online. Como que a gente representa a questão do ruído, do ambiente térmico. Então, essas são questões complexas que a gente teve que quebrar um pouco a cabeça para conseguir colocar no ambiente virtual. O estudo também traz vantagens como a interatividade.
A pessoa conseguia interagir com os operadores que estavam lá, então elas conseguiam ter diálogos com eles, perguntando questões que apareciam específicas ali para ele selecionar, e essas questões abriam outros leques de questões, então era uma árvore de diálogo razoavelmente complexa. Eu tinha interações com o ambiente, então eu conseguia interagir com alguns hotspots de informação que estavam no ambiente. Outro ponto positivo é a rapidez na adequação do projeto. Imagina que numa discussão de projeto, onde você levanta uma série de necessidades, restrições, normalmente você precisa que o projetista leve essas informações de volta para a estação de trabalho dele, pense numa proposta e aí, depois de um tempo, isso retorna a ser discutido. O que a gente está colocando aqui é uma técnica, uma ferramenta que você consegue, durante a reunião, durante a discussão, durante aquele momento, já propor cenários diferentes, de uma maneira muito facilitada e fazer a exploração dessa proposta numa qualidade gráfica, numa qualidade de exploração muito grande. O professor reforça ainda a importância de estudos como esse. É o grande papel que nós temos hoje, né, de formar engenheiros, formar ergonomistas, formar pessoas que se preocupam, né, em desenvolver situações de trabalho, ambientes de trabalho, organização do trabalho que atendam de uma maneira mais completa aos trabalhadores. Extras diz que já pensa em novos trabalhos na área para mestrado e doutorado e não esconde o orgulho da universidade. A UFSCar, ela realmente é o que viabilizou o começo dessa pesquisa. E a gente fica muito feliz de poder levar o nome da UFSCar para lá fora e trazer essas premiações que são realmente bem importantes na área para cá. Agora vamos direto até a Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar, porque o João Juste tem mais notícias que são destaques na semana. João. Olá, Kelly. Olá, vocês que nos assistem. Entre os dias 15 e 19 de outubro, acontece na UFSCar a primeira semana da matemática. O objetivo é despertar o interesse dos estudantes pela área e compartilhar conhecimento. A programação com palestras, minicursos e oficinas terá a participação de pesquisadores de 10 universidades e instituições de pesquisa brasileiras. As inscrições são gratuitas e toda a programação é aberta ao público. Mais informações você encontra na seção da Agenda de Eventos no portal da UFSCar. Já entre os dias 15 e 17, também deste mês de outubro, será realizado o workshop do Cerrado da UFSCar. O objetivo é abordar temas relacionados ao bioma e compartilhar resultados de pesquisas que tenham como foco o fragmento de cerrado do campus São Carlos da universidade, além de despertar a consciência das pessoas para a importância da preservação da natureza. A programação tem debates, apresentação de trabalhos e uma visita guiada ao Cerrado no dia 17 de outubro. O workshop é aberto ao público e todas as atividades são gratuitas. Mais informações no portal da UFSCar. E para a gente finalizar, uma novidade aos apaixonados pela literatura nacional. O Machado de Assis, um dos grandes nomes da nossa literatura, a gente sabe, escreveu romances, poemas, contos e fez traduções. No entanto, o que não se sabia até agora é qual teria sido a primeira tradução feita por ele. Mas uma pesquisa realizada por Wilton José Marques, que é professor do Departamento de Letras da UFSCar, parece ter feito esta descoberta, indicando a primeira tradução feita por Machado de Assis e trazendo então novidades ao currículo do nosso grande escritor. Você fica por dentro dessa novidade em reportagem disponível no portal da UFSCar. Por hoje é só, até a próxima! Uma parceria entre a Embrapa e a UFSCar possibilitou o desenvolvimento de um hidrogel que absorve mais água, mais fertilizantes, tem componentes mais baratos na composição e desaparece do solo em até 8 meses. Olha só! Esse pontinho pode ser a solução para muitos produtores rurais. É um novo hidrogel capaz de absorver mais água em relação aos que já existem no mercado. Aqui dá para ver bem. 0,1 grama se transforma nesse volume todo depois do contato com a água. Já os hidrogéis convencionais absorvem bem menos.
O hidrogel sintético feito à base de poliacrilamida, ele absorve até 200 vezes o seu peso em água. Com esse hidrogel que foi desenvolvido à base de material de fonte renovável, celulose, a gente consegue ir até 2.000 vezes a quantidade de água que ele absorve. Ou seja, 1 grama de hidrogel consegue absorver 2 quilos de água. E o custo de produção é menor. A gente também usa argilominerais, uma argila, né, que tem baixo custo. Então, ele também, no processo de produção dele, a gente consegue usar materiais de fonte renovável e também materiais de menor custo. As vantagens não param por aí. Junto com a água, ele pode absorver nutrientes, macro e micronutrientes do solo, fertilizantes. Ele vai conseguir captar mais nutrientes do solo e também retardar essa liberação. Por exemplo, você tem que dar comida para a planta de 3 em 3 horas, como o seu nutricionista fala para você comer, né? O argilomineral ele faz basicamente esse controle na matriz polimérica, ou seja, ele vai retardar ao máximo a liberação do nutriente para que a planta não receba tudo de uma vez. Um outro diferencial é que o novo hidrogel é biodegradável. Já os comuns podem representar risco ambiental. Ao passar do tempo, ele vai perdendo sua capacidade de absorver água, ou seja, praticamente depois de 6 meses no solo, ele vira um resíduo inútil que não será utilizado para nada, apenas como um possível contaminante. Já esse hidrogel ele consegue desaparecer completamente do solo? Sim, como ele tem esses polissacarídeos na sua estrutura, que eles facilitam o ataque de fungos e bactérias, ele vai permanecer no solo de 6 a 8 meses, mantendo assim as suas propriedades nesse período todo. O produto pode ser usado em 2 versões. A granulada ela é indicada mais para grandes culturas, como laranja, café, cana-de-açúcar, eucalipto, que é bastante utilizado. Já a em pó, ela é aplicada seca porque ela absorve água muito rápido. Então, uma irrigação que você fizer no substrato ou onde você aplicar ela, ele vai conseguir captar água rapidamente e também disponibilizar ela de maneira regrada. O novo hidrogel é resultado de 12 anos de pesquisa realizada por meio de uma parceria entre a UFSCar e a Embrapa. Adriel cursou Química na UFSCar e ainda na graduação teve a oportunidade de participar dos estudos desse novo produto. Quando eu entrei na UFSCar em 2007, logo em 2008 eu comecei a fazer iniciação científica aqui na Embrapa, justamente por essa parceria. E é uma parceria bastante interessante, porque os alunos que são formados na UFSCar, eles têm a possibilidade de estar vivenciando aqui a rotina de laboratório, a rotina de pesquisa, aprendendo novas técnicas de caracterização de materiais, tudo que agrega na formação do aluno. É muito frutuosa essa parceria e fundamental para se fazer pesquisa, já que hoje a pesquisa cada vez é mais multidisciplinar e transdisciplinar. Você já conhece a equipe Dragão Branco da UFSCar? Os estudantes desenvolvem pequenas aeronaves e têm um desafio pela frente. Eles vão participar da competição Sai Brasil Aeron Design e irão enfrentar equipes de outras universidades. Atenção nos mínimos detalhes. Cada ajuste aqui pode fazer toda a diferença no ar. Esse é o ensaio de voo da equipe Dragão Branco da UFSCar. Então, o foco do nosso projeto é o desenvolvimento de um projeto teórico e manufatura de uma aeronave guiada por radiocontrole. A equipe de aerodesign da UFSCar conta com 25 pessoas trabalhando em 7 áreas do projeto, que começa, sabe como? É do zero, então desde a parte mais teórica, de pensar no perfil para sua asa, pensar em como o seu motor está naquele ano, está nos desempenhando naquele ano, e vai evoluindo, passando pelas cargas que o seu avião vai sofrer em voo ou em pouso, até chegar no final, que é você pensar numa estrutura que possibilite aquele avião que você pensou de uma forma segura e confiável para os seus voos. Na oficina, aos poucos, a aeronave ganha forma. A gente usa basicamente fibra de carbono, seja no formato de manta para laminação, ou então como tubo de carbono, que é basicamente a nossa estrutura esse ano. Madeira balsa, que é uma madeira com a menor densidade que existe, que é uma madeira muito usada em aeromodelismo mesmo. E a gente usa bastante também um material aeronáutico chamado honeycomb, que é usado na aeronáutica principalmente na parte interna, de mobiliário interno do avião, porque ele é muito resistente e leve.
E esse conhecimento é importante para quem pretende trabalhar na área. Conforme nós vamos aprendendo sobre aviação, nós temos cada vez mais conhecimento de como a aviação ela está presente aqui em nossa região e o quão forte ela é. É um polo, né, que possibilita muitas oportunidades, então ter esse contato logo na graduação e fazer realmente esse complemento, né, do seu curso com um extra que você tem interesse e pode muito ajudar no futuro. Os estudantes dedicam até 10 horas por semana para desenvolver 2 aeronaves que vão representar a UFSCar em novembro na competição SAI Brasil Aerodesign. Todos os anos, os participantes seguem regulamentos baseados em desafios reais da indústria aeronáutica. A Dragão Branco vai disputar a categoria regular, que concentra o maior número de competidores. A nossa categoria ela é focada exclusivamente em levar carga. Então, todo avião é projetado com a ideia de você levar a maior carga possível, tendo sempre o avião mais leve possível, né? Essa relação de carga levada e avião vazio é o principal. E o desejo é de que a equipe Dragão Branco tenha bons voos. Vai estar bem representada porque está um pessoal que está muito afim de fazer. Então, acho que pode esperar bons resultados nossos esse ano. O UFSCar Notícia de hoje está terminando, mas a gente quer sempre a sua opinião. Fale com a gente, é só acessar a página TV UFSCar no Facebook. Eu, claro, espero você no próximo programa. Até lá!